João observava as ondas quebrando contra as rochas da ilha de Patmos, um refúgio solitário que se tornará sua morada forçada. O mar azul profundo espelhava seu coração, que pulsava com uma mistura de esperança e angústia. Exilado sob o imperador Domiciano, João vivia dias de opressão e dias de fé inabalável, buscando consolo nas memórias da comunhão com os irmãos na fé. Sua mente repleta de ensinamentos e experiências passadas, ele se preparava para receber algo grandioso e perturbador. Naquela manhã, algo diferente chamava sua atenção. Uma luz intensa rompendo as nuvens trouxe um arrepio à espinha. Ele sentia que suas orações não haviam sido em vão. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que sou irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus. Ele sabia que sua missão ainda não terminara. Ele era chamado a testemunhar, e logo, essa convocação se tornaria clara. Em um instante, o céu se abriu diante dele. Uma visão gloriosa tomou forma, envolvendo em um brilho celestial que não podia ser ignorado. Enquanto João se entregava a esse fenômeno, sentiu-se transportado além do tempo e do espaço, em direção a realidades que estavam além da compreensão humana. Escreve o que vês, lhe disseram, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Este era apenas o começo de suas revelações, que se desdobrariam de maneira assustadora e majestosa. À medida que ele recebia as instruções, João não podia deixar de sentir uma mistura de temor e reverência. Cada palavra que lhe era dita parecia palpitar com significado e urgência. Ele o sabia, as visões que se seguiriam não seriam fáceis de compartilhar. As imagens que surgiam diante de seus olhos prometeram trazer não apenas esperança, mas também um alerta sombrio sobre o que estava por vir. E logo, em sua visão, apareceu uma figura que emanava uma intensa escuridão. Era a primeira besta, com 10 chifres e 7 cabeças. Sua forma era deformada, uma terrível amálgama de força e maldade, semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. João sentiu um estremecimento ao contemplar essa criatura, que blasfemava contra Deus e perseguia os santos. O que significava aquela besta? O medo crescia, mas em seu espírito havia uma firme convicção de que era necessário entender. Nessa visão, ele viu também a segunda besta, originária da terra, que possuía 2 chifres como os de um cordeiro, mas falava como dragão. Sua tarefa era enganar, fazer com que as pessoas adorassem a primeira besta, como está escrito em Apocalipse, capítulo 13. As implicações eram claras. A humanidade se encontrava em um grande teste de fé, e muitos seriam levados a adorar o que era maligno. O número que acompanhava essa besta foi como um eco em sua mente, um enigma que traria inquietude a todos os que o ouvissem. Aqui está a sabedoria, ele recordou. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. A revelação do número criava um peso sobre os ombros de João. Os habitantes da terra seriam forçados a fazer uma escolha, e essa escolha ressoaria através das gerações. Enquanto ele lutava para compreender o que via, uma sensação de urgência tomou conta dele. O mundo que o cercava estava mergulhado em uma batalha espiritual que se intensificava, e as palavras que receberá não eram apenas para ele, mas para todos que buscavam a verdade em meio à escuridão. A visão que lhe fora dada não deixava espaço para dúvida. Havia um conflito iminente, e a lealdade ao Rei dos Reis era mais crucial do que nunca. João sabia que sua missão era clara. Ele deveria transmitir essas visões com fidelidade, não importava o custo. Ele sentia o peso das palavras que seria obrigado a escrever. O que era mais assustador não era apenas a visão das bestas, mas a realidade de que muitas almas poderiam perder-se por causa da sedução do maligno. Era um chamado à resistência, um convite à perseverança diante da tribulação, como estava escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Essas revelações ainda se desdobrariam nas páginas de seu relato, mas a urgência do momento o empurrava para frente. Ele já não era apenas um apóstolo, tornarás um profeta de Deus, um porta-voz das verdades que o céu havia revelado. João estava prestes a arremessar seu testemunho à humanidade, um testemunho que desafiaria e confrontaria a fé das pessoas. Ao terminar o dia, enquanto o sol se punha sobre a ilha de Patmos, João sabia que havia muito mais por vir.
Ele se preparava para enfrentar os horrores e as maravilhas que ainda aguardavam. A batalha espiritual que estava por vir não era apenas um conto de advertência, mas um chamado à ação. O futuro da humanidade estava em jogo, e ele era parte dessa história. O que seria de sua própria fé diante das visões de tristeza e triunfo que se aproximavam? Com o coração cheio de determinação, João aguardava a próxima revelação, pronto para escrever e para alertar sobre a realidade aterrorizante que levava à consumação do plano de Deus. As visões do Apocalipse estavam apenas começando. A visão que João presenciou na ilha de Patmos tomava forma, e a realidade distorcida de seu entendimento se manifestava em imagens que pareciam saltar da própria essência do mal. Ele observou, atônito, enquanto a besta emergia do mar. Era uma figura monstruosa, um ser que desafiava a própria lógica da criação, um emaranhado de características que remetiam a feras conhecidas, mas distorcidas e ampliadas. Tinha a aparência de um leopardo, com pontos manchados que refletiam a astúcia e a rapidez. Seus pés eram como os de um urso, fortes e implacáveis, e sua boca, que rugia como a de um leão, espalhava um terror indescritível. João se lembrava das visões anteriores, como as que descreviam a batalha do dragão contra os santos, e percebia que essa besta era uma extensão desse conflito. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, e vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A presença dessa criatura não significava apenas seu surgimento aterrador, mas também a introdução de um poder político e militar maligno. Um símbolo do controle e da opressão que se aproximava. A besta usava a força para intimidar, e em cada rugido, havia um eco de uma blasfêmia contra Deus. João observava com um misto de medo e indignação enquanto a besta movia-se por entre as nações, impondo sua vontade sobre os povos, liderando uma perseguição implacável aos santos, aqueles que guardavam a fé nos tempos mais escuros. Em sua mente, ecoava um chamado à resistência, a tenacidade da fé cristã que se tornava ainda mais necessária. Já havia visto um vislumbre do sofrimento que aguardava aqueles que se opusessem a essa força infernal. Enquanto refletia sobre os poderes que se mobilizavam contra os filhos de Deus, João também viu a união dessa besta com o dragão. Era um pacto maligno, uma aliança que transgredia as fronteiras e unia forças do mal em um só propósito: destruir a verdade e silenciar as vozes que proclamavam a justiça divina. Como está escrito no Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, e adoraram o dragão que tinha dado à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? O temor que se apoderava do coração de João não era apenas pelo que ele via, mas pela intensidade da adoração que a besta incitava entre os povos. Ele se perguntava como poderiam se curvar diante de tamanha corrupção, mas a realidade da manipulação e do engano tornava-se clara. A besta prometia poder e segurança, atraindo muitos com tentadoras promessas que levavam os corações a se afastarem da verdade. A visão sutil do que se aproximava tornou-se um fardo pesado sobre os ombros de João. Como um profeta escolhido, ele percebeu sua responsabilidade em transmitir essa mensagem, a dura realidade de um sistema que se insinuava como um padrão de vida, mas que na verdade era uma prisão. Ele lamentou a fraqueza humana diante da sedução do poder, sabendo que a pressão sobre os crentes seria imensa. A perseguição estava prestes a se intensificar, e a fé na divindade seria testada em seu limite. Nesse momento, João viu surgir uma outra besta, esta que subia da terra. Era uma figura intrigante, parecia ter 2 chifres como os de um cordeiro, mas sua voz soava como a de um dragão. Este contraste chocante servia como um lembrete da astúcia de Satanás em disfarçar seu verdadeiro caráter. Como está escrito no Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. João percebeu que esta segunda besta tinha um papel crucial na manipulação e engano, destinada a conduzir as pessoas à adoração da primeira besta. Ela realizava grandes sinais e prodígios, fazendo com que os habitantes da terra se maravilhassem e se submetessem à tirania da primeira besta. Essa criatura tornou-se a voz sedutora que falava aos corações, prometendo liberdade enquanto os aprisionava em uma rede de adoração ao maligno.
a fornecedora de ilusões. Essa besta lembrava que o verdadeiro desafio era discernir entre o que era divino e o que era demoníaco. João sentiu o peso dessa revelação. Era um alerta para todos os que professavam a fé. A batalha estava se intensificando, e a pressão sobre os cristãos aumentava. Estava claro que havia um plano meticulosamente elaborado, uma estratégia do inimigo para criar um sistema que não apenas controlava economicamente, mas também espiritualmente. Ele viu os habitantes da terra sendo coagidos a receber uma marca que determinaria não apenas sua lealdade, mas sua sobrevivência. O número da besta, tão conhecido e temido, começou a ecoar em sua mente. Ninguém pode comprar ou vender a não ser que tenha a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome, como está escrito no Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. O número, que simbolizava o homem, era o número 666. Para aqueles que conheciam o Senhor, era uma marca de identificação com o sistema do mal que se levantava contra a criação de Deus. Seria um teste final, um divisor de águas que separaria os fiéis dos infiéis. A imagem de pessoas sendo forçadas a escolher suas almas em trocas de sobrevivência material tornava-se cada vez mais vívida. João viu famílias e indivíduos capazes de tudo para garantir sua subsistência, mas ao custo de sua salvação. A luta pelo sustento os levaria à adoração ao falso sistema, e isso o abalava profundamente. O chamado à fidelidade tornava-se ainda mais urgente. Ele precisava transmitir uma mensagem de esperança e resiliência, uma convocação a permanecer firme em meio à adversidade. Não havia dúvida de que a situação estava longe de ser fácil. O que João presenciava não era apenas uma narrativa de destruição física, mas um campo de batalha espiritual, onde as almas estavam em jogo. A determinação do povo de Deus seria testada, e ele sentiu um impulso ardente de encorajar todos a permanecerem firmes na fé, mesmo quando as circunstâncias parecessem impossíveis. A mensagem que ele deveria transmitir transcenderia seu tempo, ecoando através das gerações como um lembrete da necessidade de escolha e comprometimento. Enquanto as visões continuavam a fluir em sua mente, João percebia que o que estava à frente não seria apenas um desafio para a geração presente, mas uma luta que se estenderia às futuras gerações. O chamado à resistência contra o mal, a segurança na promessa de Deus e a certeza de que sua presença estaria com os fiéis até o fim, deveriam ser reverberados. Ele dedicou seus esforços a assegurar que essa mensagem não fosse olvidada. A luta era contra o tempo e as trevas que se aproximavam. Ele sabia que esse era apenas o início de uma batalha que culminaria em um confronto sobrenatural. A história da redenção continuaria a se desenrolar, e enquanto olhava para o futuro, João se sentia confiante de que a luz de Deus teria a última palavra. Ele se preparava para continuar testemunhando e escrevendo, sua caneta servindo como uma espada contra as forças que se levantavam. Agora, mais do que nunca, ele precisava estar atento e preparado, sabendo que sua missão era maior do que ele mesmo. Que mensagem ele poderia deixar para aqueles que viriam a ler suas palavras? Um chamado à vigilância, à perseverança e à oração constante, sabendo que apesar do caos que se aproximava, a fidelidade a Deus traria recompensas eternas. Ele ansiava porque cada um que atravessasse as páginas de sua revelação sentisse o peso da responsabilidade e a alegria da esperança, uma esperança que não se abala, independentemente das circunstâncias. Enquanto a visão começava a se desvanecer e os ecos das verdades que ele havia testemunhado ainda reverberavam em seu espírito, João se preparava para o que viria a seguir. Ele sabia que as revelações ainda não tinham terminado, e que muito mais estava à espera de ser revelado, conforme o grande plano de Deus se desenrolava. A batalha que se aproximava exigiria coragem e fé, e ele estava determinado a ser um mensageiro fiel no meio das trevas. João observou a terra sob a influência da besta que emergia, um poder que se revestia de enganos e milagres. Com 2 chifres como os de um cordeiro, a besta falava como um dragão, persuadindo as multidões a adorarem a primeira besta, aquela que havia recebido ferida mortal, mas que tinha sido curada. As pessoas, fascinadas pelos prodígios, se entregavam aos encantos daquela criatura, sem perceber a armadilha que se armava à sua volta. Enquanto ele testemunhava este cenário aterrador, cada ato de adoração era como um eco de fúria contra o Criador, uma rebelião que ameaçava consumir a própria essência da humanidade. A pressão sobre aqueles que se recusavam a ceder era palpável,
um clima de temor que permeava as ruas e os lares. Ninguém poderia comprar ou vender sem receber a marca. Um símbolo que representava não apenas um ato de submissão, mas uma declaração de lealdade ao mal. Diante disso, João se mostrava angustiado. Estava claro que a marca da besta não era apenas uma questão econômica, mas um sinal de um compromisso espiritual que poderia condenar as almas eternamente. Nas visões que recebia, o número 666 aparecia incessantemente, um código que se tornava cada vez mais enigmático. Muitos tentavam decifrá-lo, mas as interpretações variavam, criando uma confusão que mais servia ao propósito da besta do que à verdade. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos de 11 a 18, refletiu ele, ecoando mentalmente as verdades que recebia da revelação. Aquele que possui sabedoria, que calcule o número da besta, porque é número de homem. Através de sua agonia, João sentiu uma chama de esperança. Ele sabia que a mesma palavra que trazia advertências também oferecia consolo e força. Ele recordou a mensagem de resistência, como campeão da fé, daquela que não se curvou diante do sistema maligno. Ao longo da história, homens e mulheres tinham se levantado, permanecendo firmes em suas convicções, enfrentando a perseguição com coragem, sempre mantendo o olhar voltado para o Senhor. No calor daquela visão, João viu um remanescente, um povo fiel que não aceitou a marca, que se manteve fiel aos ensinamentos de Cristo. Eles eram a luz em meio às trevas, e suas vozes, em unidade, clamavam ao Senhor por força e proteção. Eles encontraram consolo nas promessas de Deus, e as palavras de esperança que vibravam em seus corações a cercavam como um manto. Quando as tempestades do mal pareciam ensurdecedoras, a verdade que prevalecia no coração daqueles que não se deixaram seduzir pela besta se tornou um testemunho poderoso. Eles proclamaram: fomos comprados por preço, por isso glorificamos a Deus em nosso corpo e em nosso espírito, que pertencem a Ele. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. João sentiu que essa mensagem ecoava em cada canto da terra, um lembrete de que mesmo em meio à tribulação, a vitória pertencia àqueles que eram fiéis até o fim. Finalmente, as visões cessaram e João encontrou novamente sua realidade na ilha. O sol começava a se pôr, refletindo o seu desejo mais profundo. Que suas palavras alcançassem todas as nações e gerassem uma revolução de fé, um chamado para despertar os corações adormecidos. Ele escrevia com fervor, desejando que todos compreendessem a dureza dos tempos que viriam, mas, acima de tudo, a grandeza da graça que os esperava. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 a 11. Afirmou ele: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus. Enquanto escrevia, um sentimento de paz o envolveu. A verdade estava em suas mãos, e mesmo que a mensagem fosse de advertência e temor, também trazia a certeza da fidelidade de Deus. Ele acreditava que, mais cedo ou mais tarde, aqueles que se voltassem para o Senhor encontrariam refúgio e esperança, mesmo diante da mais sombria das tempestades. João concluiu sua visão em seu coração. A mensagem estava clara. Cada um teria que decidir de que lado estava. A batalha não era apenas física, mas espiritual. Eles precisavam estar preparados para resistir, permanecendo firmes na fé. Essa luta por corações e mentes era a verdadeira essência do que ele havia testemunhado. Ele desejava profundamente que sua mensagem inspirasse as gerações futuras, pois cada um era chamado a participar desse combate, cada um precisava permanecer vigilante e fiel. E assim, as visões cessaram. João suspirou aliviado, sabendo que havia cumprido seu propósito. O chamado estava diante de todos. Permanecer fiel a Deus, despido da marca do sistema maligno, era a maior vitória que qualquer ser humano poderia conquistar. Em tempos de escuridão, a luz da fé brilhará sempre mais intensamente, guiando todos os que buscam a verdade em meio à confusão. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. E, portanto, se zeloso e arrependete. João sabia que o arrependimento era a chave para a liberdade, um convite a todos para retornar ao amor de Deus. E assim, com o coração cheio de esperança e determinação,
Ele esperou o dia em que a luz triunfaria sobre as trevas, um tempo em que a verdadeira adoração ao Criador ressurgiria em cada coração, selando a promessa da eternidade com ele. A história não terminava aqui. Ela continuava nas escolhas que cada um faria frente à besta, à marca e ao chamado para permanecer fiel. Que todos os que ouvissem sua mensagem fossem fortalecidos e desafiados a resistir, pois a vitória pertence ao Senhor, e nele, todas as coisas se tornam novas.